capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui começando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica: governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230. A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora. Aqui as capas não estão certas, essas capas aqui. A gente vai retificar aí, em seguidinha a gente traz as capas certinhas dos jornais de hoje. Vamos trazer informações de emprego? Vamos lá. Pois é, tá aí. É o exemplo de que o Brasil não tem mais imprensa livre. A Globo, né? É uma das filiais da Globo. Não pode falar do rombo. Não pode falar mal do governo. E quem é que está pautando essa nossa imprensa profissional? A dita imprensa profissional. Né? Fale da baleia, fale da baleia que foi importunada por Bolsonaro. É isso, gente. Vocês estão vendo o que a Polícia Federal está fazendo juntamente com a nossa injustiça brasileira? O que estão fazendo para criarem factoides para esse governo, para que a imprensa, essa imprensa dita profissional do país, crie notícias para não dar as más notícias hoje que tem o país. A imprensa, a gente está vendo que está sendo paga para falar bem do governo e falar mal da oposição, para justamente, eu acredito, que esse governo está pautando como a Polícia Federal deve agir, porque não é possível o que está acontecendo no nosso país. Eles estão tentando esconder os erros desse governo, apontando para cima de quem não tem nada a dever para a justiça. Estão inventando factoides, estão pegando coisas minúcias, né, coisas pequenas ali, para que o povo seja manipulado, o povo não saiba exatamente daquilo que é importante, que o país está afundando. E está aí, 230 bilhões, e não é só isso. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro vídeo. São 230 bilhões de rombo nas contas públicas de 2023, e foi só o primeiro ano. E aí nós vamos mostrar daqui a pouco um vídeo de um analista econômico mostrando que tem que se somar a isso aí mais quase 800 bilhões, né? Sem contar com o superávit que esse governo, esse desgoverno conseguiu pegar aí com a saída do governo de Bolsonaro, que teve um superávit. A gente viu durante o governo de Jair Bolsonaro as empresas dando lucro, o país crescendo, o país tendo um avanço importantíssimo. E agora o que a gente vê com um ano de desgoverno desse senhor que voltou, evidentemente, deve ser para acabar de quebrar de vez esse país. Porque no primeiro ano, num ano que não tem crise, num ano que não tem nada assim que poderíamos dizer que está influenciando a queda da arrecadação. Pelo contrário, a gente vê uma influência do aumento de gastos. E é uma das causas que esses 230 bilhões, né, teve aí de rombo nas contas públicas. Aí a gente vê a Rede Globo tentando passar pano, tentando esconder isso da nossa população, tentando manipular o povo. A Globo quer esconder isso. E a gente sabe que a verdade ela aparece. A verdade teima em aparecer.
uma hora ou outra ele aparece até quando não querem mostrar. E é por isso que ficam inventando esses factoides que a gente está vendo até hoje aí. Então, vamos mostrar aqui o outro vídeo que eu selecionei aqui, que é da CNN, e um analista econômico, né? Não sei, da CNN também, que faz parte do consórcio, acabou falando ali a verdade para todos aqueles outros analistas ali. Eu não vejo a CNN, não vejo a Globo, mas com certeza ali tem também alguns que passam pano, mas a gente vai analisar o que o Hélio Beltrão falou sobre esse rombo aí das contas públicas em 2023. Hélio, qual a solução para evitar que ou em 2024 ou 2025 repita esse cenário? Corte de gastos. Justamente o que o governo não quer fazer, nunca pensa em fazer isso. Os governantes só pensam em gastar mais e mais e mais. Aqui a gente teve uma piora dos resultados que eu nunca vi no Brasil, salvo em situações de extrema recessão. Ano passado você teve um superávit primário de 55 bilhões, se eu não me engano, já depois de pagos os precatórios, que ano passado também teve precatório para burra, não me lembro o número exato, talvez um pouco menos do que os 90 e poucos bilhões desse ano, mas também teve precatório. E esse ano você teve, então, esse déficit de 230. Você teve uma virada de quase 300 bilhões de reais de prejuízo, vamos chamar assim, do governo federal, que aumenta a dívida. Isso é extremamente preocupante, porque muitos economistas acreditam que as contas do governo têm que ser contracíclicas. O que quer dizer isso? Quando a economia está crescendo, você tem que fazer superávites, porque você sabe que se por acaso vai ter uma recessão inevitável, na recessão você vai ter um pouco de déficit. Então, na média do ciclo, você consegue ter um equilíbrio entre déficits e superávit. A gente está tendo o maior déficit, fora a pandemia, da história, num ano em que a gente não tem recessão, porque está havendo crescimento. Então, isso é extremamente preocupante. A gente viu esse filme lá atrás, quando chegou 2014, 2015, que você estava com um aparente equilíbrio das contas públicas e você teve um desastre. E todas essas contas é antes de pagamento de juros, hein? Não podemos esquecer que ainda tem uma despesinha aí de uns 700 bilhões, 800 bilhões de reais que não estão nesse resultado aqui. 700 bilhões? Eu entendi mal? Não, você está certíssimo, que se soma esses 230 negativos, ou seja, o negativo é muito mais alto. Tudo isso, grosso modo, é compensado por aumento de dívida. E esse aumento de dívida, quando o mercado olha que a dívida do governo está inflando, isso mostra para o mercado que o governo pode não ter capacidade de pagamento. E aqui o nosso governo já está matando a galinha dos ovos de ouro de tanto que ele taxa a população. O deputado Gilson Marques, que tem lá a frase no gabinete dele, imposto é roubo, está certo em termos morais, porque roubar é você subtrair a propriedade de alguém sem o consentimento dela. E, na verdade, o imposto funciona exatamente assim. Portanto, o governo brasileiro já taxa muito a população. Agora, o que ele vai fazer? Ele tem que cortar despesas. É o que ele não quer fazer, mas é preciso. Aí a explicação aí do analista econômico, o Hélio Beltrão, falou muito bem. E aí se pega esses 700 bilhões, né, na melhor das hipóteses, e soma aí com 230 bilhões, aí já passa para 1 trilhão negativos, 1 trilhão negativos em 2023. E é só o primeiro ano. Imagina mais 3 anos com esse desgoverno, e sem contar que a gente espera esse 2024 complicado internacionalmente. A gente está vendo que parece que vem crises por aí. Imagina mais 1, 2, 3 anos com esse desgoverno aí. O que vai acontecer com o país? O Paulo Guedes já falava, esse país, se for comandado aí por essa turma, em 6 meses chegaria às condições da Argentina e em 1 ano e meio poderia chegar às condições da Venezuela, e não está demorando muito, não está demorando muito. A gente espera que não. A gente está no mesmo barco, não quer que aconteça isso,
mas infelizmente é isso que está nos mostrando esses números que estão vindo por aí. E pode piorar, como eu falei, as crises ainda não chegaram. As crises ainda não chegaram. E se chegar, vai afundar de vez esse barco. Agora, com esse anúncio aí, a gente viu aí esse apresentador da Globo aí que começou a falar ali do rombo e acabou desistindo. E agora surge aí uma cortina de fumaça, mais uma cortina de fumaça. Segundo a Polícia Federal, houve o sumiço de um jet ski, né? O que aconteceu? Quando o Bolsonaro saiu para pescar, ele levou seus jet skis, né? Ele e os filhos levaram os jet skis lá da casa e teria voltado sem um dos jet skis que foram. E aí a Polícia Federal alegou que esse jet ski poderia ter alguma coisa aí, eu sinceramente não entendi o que pode ter contribuído aí para o não retorno do jet ski, apesar que o Vanguard, depois ele explica aí o que foi aconteceu, tudo está tendo que explicar agora, né? E será que a Polícia Federal não conseguiu o que pretendia encontrar ali na casa e agora deu uma desculpa porque a sua missão não foi integralmente cumprida? Ou realmente é só mesmo uma cortina de fumaça para abafar tudo isso aí? Como distração, para ter o que falar, né? Para que o rombo não seja aí reverberado por toda a imprensa e que as pessoas, né, sejam aí, evita aí que as pessoas não saibam do que está acontecendo no país. E a gente sabe que esse rombo ele vai surtir algum efeito mais lá para frente, né? As pessoas podem sentir exatamente quando não tiver mais condições de retornar a uma situação melhor. Então, é muito preocupante o que está acontecendo no país. É isso. Ficamos aqui com essa matéria que, sinceramente, preocupa demais a todos nós.